A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. E hoje, meus irmãos, estamos no nosso último áudio do nosso estudo, Carta de Paulo aos Colossenses. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração grandemente, né? Estamos no capítulo 4, vamos iniciar o capítulo 4 e finalizá-lo já. Vamos lá? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade, e vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Olha só. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo começa nessa carta no capítulo 4 dizendo assim que orem por todos e orem por nós também, para que as portas possam se abrir, para que a gente possa pregar a palavra, para que a gente possa ensinar, né? Então é necessário não bajular pastor, não bajular pregadores, não bajular amigos, mas orar, para que Deus abra as portas, amém? Para que manifeste como que convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tá vendo? Não é uma palavra comum, é uma palavra temperada com sal, meus irmãos. Olha aí que forte, né? Eu acredito que raramente você ouviu alguém falar alguma coisa dessa, mas é muito importante ler a Bíblia, tá vendo? Tem muito tesouro aí, ó. Tiquico, irmão amado e fiel, ministro e servo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Além dele mandar a carta, ele mandava também algumas pessoas para dizer a eles: olha, o apóstolo Paulo está morando em tal lugar, ele está bem, tá? E como é que vocês estão? Ah, nós estamos tal. Porque aí essa pessoa, além da carta, ela também levava notícias, né? Não ficava só na carta. Isso era muito importante porque o apóstolo Paulo ele estava disseminando, ele estava plantando o evangelho. E os discípulos, meus irmãos, eles meio que se atrasaram um pouco, né? Não estou criticando, estou dizendo que eles apenas se atrasaram um pouco, porque acabaram confundindo algumas coisinhas, onde Jesus foi e levantou a Paulo para pregar aos gentios, porque os discípulos não queriam pregar aos gentios, né? Então Deus enviou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Quem é os gentios, pastor? Eu e você. Se Paulo não tivesse feito nada, eu e você não teria, tá certo, talvez teria porque Deus ia levantar outra pessoa, mas a gente teria um grave risco de alguns de nós não se salvar, né? Poderia ter um grande problema aí. Bom, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Esse Marcos, meus irmãos, se você está estudando a Bíblia comigo, você vai lembrar que Paulo não queria que Marcos andasse com eles. Lá atrás, ele repreendeu. Eles se separaram. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que é para recebê-lo, né? E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Sempre o apóstolo Paulo batia nessa tecla, da pessoa continuar firme. Por exemplo, ontem eu orei, jejuei, falei de Deus para umas pessoas, e hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor. Hoje eu tenho que procurar ser um pouco melhor. Então essas coisas acabavam, meus irmãos, fazendo com que eles alcançassem essa maravilha, essa glória, essa bênção, né? E como que eles poderiam alcançar essa glória e essa bênção? Se eles se fortalecessem em Cristo. Como? Seguindo Ele. O que Ele falou para não fazer, não faça. O que Ele falou para fazer, faça.
Aí você consegue se fortalecer. Entendeu? Porque muitas pessoas têm a pachorra de dizer que parece que Deus está perdendo a luta para o diabo. Não está. É você que não está enxergando. Jesus não guerreia com o diabo. Ele envia anjos, mas ele não. Por que ele vai guerrear com alguém insignificante que ele pode destruir? Problema é para nós, não para eles. Satanás não é problema para eles. Satanás já foi julgado e está decretado o dia do seu fim. Agora, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque foi dada uma ordem. Lembra do jardim do Éden? A ordem foi dada para não comeres, porque no dia que comeres morrerás. Seríamos eternos, meus irmãos. Mas comeram. Desobedeceram e ouviram a voz da serpente. É por isso que temos que tomar muito cuidado, porque às vezes estamos dando atenção, muito mais atenção à voz do inimigo do que à voz de Deus. Veja a continuação, verso 11. E Jesus chamado justo, verso 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Viu? Quando eu comecei a estudar com vocês Atos dos Apóstolos, eu disse que Lucas era médico, lembra? Olha aqui Paulo confirmando, né? Ele era um médico historiador. Então ele começou a pesquisar a história de Jesus. Lucas, ele não andou com Jesus. Temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? O evangelho de Mateus é Levi, ele andou com Jesus. O evangelho de Marcos é esse que o próprio apóstolo Paulo falou agora dele, né? É esse Marcos aqui. Então, esse Marcos não andou com Jesus, mas ele passou ali por perto, né? E ele escreveu um evangelho também. Lucas é o médico, meus irmãos, que foi o homem que andou com o apóstolo Paulo, né? Registrou muita coisa da vida do apóstolo Paulo e também ele escreveu o seu evangelho que carrega seu nome, Lucas, né? Ele escreveu para os gregos, né? Glórias a Deus. João escreveu para os gentios. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, Marcos escreveu para os romanos e Mateus, agora eu não lembro agora. Depois eu vejo isso aí, eu mando para vocês. Mas olha só que interessante isso daqui. Quando eles começaram a ministrar, eles começaram a detalhar e escrever algumas coisas, né? E então, o finalzinho dessa carta, ele está agradecendo, está se despedindo e está dizendo às pessoas que andam com ele, às pessoas que vão fazer a obra com ele, né? Olha como ele diz aqui no verso 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, a igreja que está em sua casa. Olha só, tinha uma igreja na casa de uma mulher chamada Ninfa, tá vendo? E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E o que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Aí ele termina o seu último versículo da carta que ele enviou aos Colossenses. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, e graça seja convosco. Amém. Aqui, Paulo termina sua carta aos Colossenses. E aqui, ele deixa saudade. Ele agora, nós vamos ter outro estudo, né? Depois desse outro estudo, a gente vai começar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Para a igreja de Tessalônica. Mas Paulo, nós estamos conhecendo a vida de Paulo, né? Estamos estudando a vida de Paulo, estamos entendendo tudo que ele doutrinou. Se você tiver todos os áudios de Atos até aqui, vale a pena você fazer uma maratona, você ficar ouvindo um por um de novo, para você gravar mais. E aí, o que você faz? Anota um caderno, compra um caderno e anota nele os versículos que você se impressionou, que você entendeu, que você não sabia. Anota, isso vale a pena, isso vai te ajudar bastante. Bom, eu fico por aqui e Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Lição de casa.
Salmo 30, 12. Salmo 30, 12. Bom, hoje é o aniversário do Ronaldo, lá de Pradópolis. Ele é irmão do Naldo. Naldo, um grande abraço a você. Ronaldo, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente a vossa vida, meu amigo. Está aí, né? Agora, só amanhã é o próximo áudio. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.